Oi, me chamo Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo a respeito dos lançamentos e curiosidades da semana, fechando abril, né? Da semana de 26 de abril até 2 de, isso mesmo, 2 de maio. E eu separei alguns, como eu sempre digo, não são todos os lançamentos da semana que eu trago no vídeo, eu faço eu mesmo uma curadoria minha aqui, eu escolho alguns mais interessantes que possam trazer informações legais e agrego esses lançamentos às curiosidades da semana. E eu trago só os lançamentos e as curiosidades, lançamentos, a maioria em vinil, mas também tem muitos lançamentos em compacto, mas eu deixo o compacto, eu dou mais atenção quando o compacto é de suma importância mesmo, como acho que semana passada ou retrasada eu falei do compacto do Hit, de Menina Veneno, que chegou a 100 mil cópias e tudo, alguns compactos mais históricos. Eu acho que nessa semana, se não me engano, tem um compacto que também fez história no mesmo ano que o do Rich, e 83 foi um ano bastante interessante para o rock brasileiro. E este vídeo faz parte de uma playlist que eu criei, que chama O Rock Brasileiro e Suas Histórias, e lá eu tenho mais de 30, talvez já mais de 40, pelo menos mais ou menos 40 vídeos sobre tudo que acontece no rock brasileiro. Eu fiz vídeos sobre os anos 50, anos 60, anos 70, 80, 90, os anos 2000, sobre as cenas, sobre discos específicos e sobre as coletâneas que foram lançadas nos anos 80, porque tiveram muitas coletâneas. Tem vídeo sobre o Júlio Barroso, sobre Renato Russo, Cazuza e tantos outros conteúdos relacionados ao rock brasileiro, sempre usando como fonte principal o meu livro Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em março de 2025. Eu digo que este aqui é praticamente a biografia do rock brasileiro, conto a história do rock brasileiro, só que através de datas. Esse aqui é o único calendário musical da literatura brasileira e que eu abordo desde a primeira gravação, que aconteceu na Nora Ney, que aconteceu em 24 de outubro de 1955, até os acontecimentos de 2024, dando mais atenção nesse século XXI, dando mais atenção às curiosidades e a outros fatos que não sejam lançamentos de discos e tudo, porque o nosso rock brasileiro, os principais lançamentos, os clássicos, os grandes clássicos, eles estão mais presentes nas outras décadas, nas décadas de 90 para trás, né? 90, 80, 70, 60. E então, os anos 2000 eu abordei, esses primeiros 24 anos, os anos 2000, só que dessa forma, contando mais as curiosidades, os aniversários, os óbitos e tudo que aconteceu de diferente e de curioso no nosso rock, que é tão rico de história, tão rico de acontecimentos e tantas histórias bacanas mesmo. Não tem muito o que falar. E ano passado fez 70 anos, o 2025 fez 70 anos de rock brasileiro, e eu fui o único a comemorar esses 70 anos, e eu lancei exatamente o calendário do rock brasileiro para marcar essa comemoração. Eu, independente, eu fiz tudo sozinho, desde o lançamento, o livro, eu que mandei para a gráfica, eu que ajudei na diagramação, enfim, tudo isso aí. E eu vendo só por e-mail, porque eu não consegui colocar em loja nenhuma para vender. Até isso eu tive dificuldade a achar a editora, ninguém quis saber. Ninguém quer saber de rock no Brasil. E, mas, enfim, vou abrir aqui os lançamentos. E lembro também que todo este conteúdo que eu tenho feito dos lançamentos da semana e tudo, é exclusivo, exatamente porque essa pesquisa que eu fiz para o livro é uma pesquisa única dos mais ou menos 220 milhões de brasileiros que existem, que estão aqui no Brasil. Eu fui o único a falar, não, arregaçar as mangas e falar, não, vou fazer um calendário do rock brasileiro
com tudo que aconteceu na história do rock. E aí surgiu o calendário do rock. E começamos aqui, então, com o primeiro lançamento da semana, de 26 de abril a 2 de maio, que é exatamente o primeiro disco do Erasmo Carlos, A Pescaria, que aconteceu em 65. Este disco é fabuloso, ele tem pitadas de surf music, misturado com elementos brasileiros, claro, com rock da época, o Beatles e Elvis, tudo essa mistura toda. Quem acompanha o Erasmo Carlos neste disco é o Renato Seus Blue Caps. Eu vou abrir aqui a minha colinha de músicas gravadas, que eu sempre faço dou destaque para algumas faixas. E esse disco, esse álbum, ele é fundamental para o rock brasileiro, pela sonoridade. Por exemplo, semanas atrás, eu não lembro exatamente em qual semana, eu falei da parceria do Roberto Carlos com o Lafayette tecladista, ele que trouxe uma sonoridade para a Jovem Guarda com seu órgão, com seu teclado, que foi fundamental para a personalidade do som da Jovem Guarda, e ajudou bastante a desenvolver, e foi exatamente o Erasmo Carlos que descobriu isso, entre aspas, né? Descobriu junto com o Lafayette, porque o Lafayette já estava fazendo alguns testes com órgão e tal, ele ia participar já ia participar de qualquer jeito da gravação do disco do Erasmo, só que ele ia participar tocando piano, e aí ele começou a tocar órgão, e o Erasmo falou, é isso, vamos fazer isso no disco. Essa sonoridade muito bacana tal, e assim foi feito. Nesse disco tem Beatlemania, tem Festa de Arromba, clássicos, né, do nosso rock, clássicos atemporais, Terror dos Namorados, Minha Fama de Mal, que é que é o título também, dá título para a biografia do Erasmo, que eu não gostei muito, para ser bem sincero, achei muito. Tem algumas biografias do rock brasileiro, do Titãs, do RPM, do Erasmo, que não trouxeram à tona todas as histórias que a gente conhece e queria ler, e meio chapa branca, como diz, né? A do Erasmo eu também achei desse jeito, ele que tem tanta história e, e é fundamental para o rock brasileiro. Como eu disse, esse disco ele é acompanhado pelo Renato Seus Blue Caps, e ele fez parte, ele lançou ele fez parte do Renato Seus Blue Caps, gravou um disco, eu acho que o segundo disco do Renato, em 63, com o Erasmo no vocal, aí depois ele saiu e começou a trabalhar a sua carreira solo, então tá aí esse grande álbum, fundamental para a nossa história, para o rock brasileiro, abrindo a semana de 26 de abril a 2 de maio, na sequência, só clássico. Na sequência, já entro no rock brasileiro, no rock dos anos 70. Esse disco do Arnaldo Batista é de 74, é o primeiro dele, depois que ele saiu do Mutantes. Ele estava meio perdido, o que eu vou fazer? Ele, inclusive, estava inseguro de se lançar em carreira solo, tanto que depois ele formou o Patrulha do Espaço, porque ele queria fazer parte de uma banda, tudo, mas ele gravou o Loki que tem o Dinho, tem praticamente o Mutantes, né? O Dinho, o Liminha, é um álbum praticamente de piano, bateria e baixo, tem alguma coisa de guitarra, tem alguma coisa de violão, mas o que predomina são esses três instrumentos, o piano do Arnaldo, o baixo do Liminha e a bateria do Dinho, que é lindo, esse disco é maravilhoso. O Arnaldo ele estava numa fase bem doida da carreira dele, e por conta de tudo que ele tomava na época e também do fim do relacionamento que ele teve, do casamento que ele teve com a Rita, ele não. E ele ficou meio assim, né? Ele estava meio perdidão, meio cabisbaixo e tal. Esse disco, ele é maravilhoso, ele é fundamental, ele é uma referência
para qualquer pessoa que toque rock no Brasil, independente do gênero, se é heavy metal, se é pop, sabe? Se é o Angra, se é o Jota Quest, se é o Cólera, se é o Crisium. Esse disco é fundamental tê-lo como referência. Ele não foi bem de vendagem, só que assim a crítica e o público adoraram o disco. Ele tem realmente uma sonoridade diferenciada exatamente por ter só esses três elementos, esses três instrumentos, porém é de uma delicadeza, as letras, as canções, as composições, é um disco muito, muito, muito importante mesmo. É uma obra-prima do nosso rock e da MPB, de uma forma geral, porque também essas músicas elas têm uma pegada de MPB, e algumas delas, né? E tem, você está pensando que eu sou Loki, eu não estou nem aí, eu vou me afundar no lingerie, uma pessoa só, que foi gravada pelo Mutantes e ele resgatou neste disco. E eu lembro que quando eu vinha para São Paulo, eu ia para Punk Rock Discos, a loja do Fábio, que ficava na Augusta, ia lá comprar bottom, comprar acessórios, comprar disco, e as coisas que tinham lá, que em Brasília não tinha. Então eu ia para lá e eu, volta e meia, quando eu estava buscando disco, olhando, dando uma olhada, eu sempre me deparava com essa capa e eu olhava e falava, meu, eu tinha, sei lá, tô falando, eu tinha 12, 13 anos, eu olhava e falava, nossa, que coisa mais maluca e tal. E quando eu cheguei em São Paulo, em 87, esse foi um dos primeiros discos que eu comprei. E eu, nossa, como eu escutei! Eu escutava esse disco o dia inteiro, é uma coisa maluca. Então fica aqui o registro dessa obra-prima, foi lançada nessa semana também. O grande Arnaldo Batista, que está aí conosco até hoje. Eu falei de compacto, eu trouxe esse primeiro compacto do Magazine, porque, pô, tem Soul Boy e tem Kid Vinil. Um lado é um compacto simples, né? Uma música de cada lado, Soul Boy de um lado e Kid Vinil do outro lado. Kid Vinil foi uma música composta pelo Tico Terpins e pelo Zé Rodrigues. O Tico Terpins, os dois, inclusive, Tico Terpins e Zé Rodrigues, nesta época, 83, foi lançado esse compacto, eles estavam juntos no Joelho de Porco. O Zé Rodrigues, que tem uma carreira que começou no final dos anos 60, ele acompanhou alguns músicos naqueles festivais da Record, depois ele fez parte do Sonho Imaginário, ele fez parte do trio Sá, Rodrigues e Guarabira, que é uma principal referência do rock rural, do que é o rock rural no Brasil, muito folk, né, muito rock. E aí depois o Zé Rodrigues saiu em carreira solo, ele fez parte da banda de apoio, gravou os dois primeiros discos do Secos e Molhados. O segundo chegou às lojas, mas foi retirado, mas o Zé Rodrigues está lá nesses dois discos. E os dois, e o Tico Terpins, ele foi também fundador do Joelho de Porco, baixista. O Tico Terpins, que começou nos Baobás, e os dois, eles gostavam do Kid Vinil, achavam legal, eles tinham uma amizade bacana, e eles compuseram essa música chamada Kid Vinil, que foi gravada nesse compacto. E Soul Boy, assim como Menina Veneno e assim como Mintura, da Neuzinha Brizola, foram grandes hits do rock brasileiro em 83. Teve uma outra música que não era muito bem rock, mas fazia parte de um disco de rock, que era até Eu Não Sou Gay, é uma versão que o João Penck e seus Miquinhos Amestrados gravou no primeiro disco, também de 83. Então essas músicas, elas tocaram muito nas rádios, assim, Soul Boy teve clipe no Fantástico, assim, foi uma coisa maluca. Além disso, tinha os lançamentos e as músicas da Blitz e tal. Então, 83 foi um ano muito quente para o rock brasileiro. Talvez até valha pensar num vídeo só sobre 1983. E tá esse disco aí com essa formação clássica, original do Magazine, com o Kid, com o Tricão, com o Estopa. O Magazine, antes de ser Magazine, era o Verminose, Verminose que lançou, na época do Verminose, não foi o Verminose, foi uma das primeiras bandas de punk rock de São Paulo, e nos anos 90 o Verminose se reuniu
e lançou um disco chamado, um CD, né? Na época era só CD, chamado Chupaqui, Chu, com X, né? Chupaqui, com sílabas separadas, dá para encontrar aí no YouTube, enfim, vale a pena escutar. E, e é isso. Fica aí o registro, então, do lançamento do Magazine. Aí, de 83, pulo para 86, para esse lançamento do Barão Vermelho. Esse é o segundo álbum sem o Cazuza. Teve ou é o primeiro? Não, perdão, é o primeiro. O segundo veio esse, Declare Guerra, depois veio o Rock em Geral e depois o Carnaval. E eu gosto muito desse disco. Aconteceu assim, teve a ruptura, o Cazuza saiu em julho de 85, o Cazuza saiu do Barão e levou com ele algumas músicas que já estavam sendo trabalhadas para o que seria o quarto disco do Barão Vermelho, e não era disco cheio, ele tinha, eu acho que o Cazuza tinha lá, a banda já tinha trabalhado, sei lá, quatro, cinco músicas, e o Cazuza levou para o Exagerado, e o Barão Vermelho ficou. Os dois artistas, o Cazuza e o Barão, tiveram que começar do zero novamente, com essa separação. Ir atrás de um novo público, o Barão Vermelho teve que repensar no que ia fazer, quem ia ser o vocalista, se chamava alguém de fora, se pegava alguém do grupo para ser vocal, e foi votado que o Roberto Frejá assumiria as vozes, e assim foi feito. E aí eles começaram a trabalhar o repertório do Declare Guerra e foram atrás de parceiros e amigos. E, e aí esse disco é recheado de parcerias, tem Um Dia na Vida, tem Boomerang Blues, que é uma música do Renato Russo, na época de Trovador Solitário, antes num gap aí, quando o Renato Russo saiu do Barão Vermelho, do Aborto Elétrico, e antes de formar a Legião Urbana, ele se tornou um trovador solitário, quase que um Bob Dylan, tocando violão, tudo, e o Boomerang Blues fazia parte do repertório dessa fase dele de Bob Dylan brasiliense. Tem Torre de Babel, maravilhoso. Eu gosto muito desse disco, eu acho ele maravilhoso. Não Quero Seu Perdão, que é uma parceria do Frejá com Júlio Barroso e a Denise Barroso, que eram da Camp 90, e tem letras com o Humberto, parcerias com o Humberto F. Humberto F. era vocalista do Picassos Falsos, o Arnaldo Antunes, como eu falei. O Arnaldo Antunes, não, eu não sei se é o Ezequiel Neves, que foi o produtor e também fez backing vocal e ajudou a compor algumas músicas, tudo. E o disco, perdão, apesar dele ter um repertório excelente, ele não fez muito sucesso, assim como o Exagerado do Cazuza também não fez grande sucesso. Exagerado tocou muito nas rádios, mas nenhum dos dois discos, nem o Declare Guerra, nem o Exagerado, tiveram uma vendagem assim muito significativa. Mas foi o suficiente para dar força para os dois artistas seguirem em frente, e eles puderam ver, principalmente o Barão Vermelho, que o jeito que estava o grupo, com o Frejá à frente no vocal agora, tudo, que ia dar certo, que ia vingar, e esse disco, o Declare Guerra, foi fundamental para isso, para mostrar que o Barão ainda tinha muito a dar, e assim aconteceu, né? A história conta por si só. Esse eu separei porque ele é curioso. O Lobão, quando saiu dos Ronaldos, o Lobão também, ele começou uma carreira solo, lançou cena de cinema e sentia falta de um. Ele queria ter um grupo. Eu falei agora do Arnaldo Batista, que ele queria fazer parte de grupo e tal. O Lobão também, aí ele formou o Lobão e os Ronaldos com os amigos dele, com amigos de infância e de adolescência. Só que chegou uma hora em que eles não estavam bem, não estavam legal, e o Lobão praticamente tiraram o Lobão do grupo por uma série de razões. Aí tem conteúdo no YouTube e em outros lugares que conta melhor essa história.
E aí, os Ronaldos, pouca gente sabe disso, eles tentaram continuar a carreira e foi gravado esse disco. Na verdade, é um disco, como está ali embaixo, ó, disco mix. Na verdade, é um compacto, só que em forma de vinil. E ele não chegou a ser vendido, ele só foi distribuído. A gravadora fez, prensou esse vinilzão com uma música de cada lado, Stray Cat Gomalina e I Love You. Essas músicas você encontra no YouTube para escutar. E, e não foi vendido esse disco, ele só foi para as rádios, exatamente para a gravadora ver se ia rolar, não ia rolar, se ia ser bem aceito ou não, e praticamente não foi tocado. Nenhuma das duas músicas foram executadas a ponto de chamar a atenção do público. Então ficou só nesse lançamento. E um vinil, vamos dizer, um vinil compacto bastante raro. Eu tive a oportunidade, inclusive, de tê-lo em casa, porque eu tinha muitos amigos de rádio e músicos, né, tudo, e alguns deles receberam esse disco até por fazer parte da gravadora, ser amigo, enfim, desse meio musical todo. Mas, como eu não tenho mais a minha coleção de vinil, eu só tenho um vinil hoje, que é a coletânea Rumores de Brasília. Então fica aí também essa curiosidade deste disco compacto, com duas músicas, que foi lançado, que chegou às rádios, né? Não foi lançado, como eu falei, não chegou às lojas, mas foi distribuído às rádios nessa semana do dia 26 de abril, entre 26 de abril e 2 de maio. Eu falei, se eu não me engano, semana passada, do lançamento do primeiro disco do Metrô, O Olhar, e este aqui é o Mão de Mal, a Mão de Mal, que é o segundo disco do Metrô, sem a Virginie, um músico, um vocalista português, o Pedro Parque. Ele tinha uma carreira musical em Portugal também, fez parte de uma banda lá, poeta, tudo. E aí eles gravaram esse disco é muito bom, eu gosto bastante dele. São composições, ao contrário do Olhar, que é um disco pop, assim, que escorre pop, do disco beat acelerado, né? Johnny Love, Tudo Pode Mudar e tal. Esse aí é o oposto, é um disco experimental, pós-punk, com baixo na cara, eu adoro isso. Renato Russo era fã desse disco, muito fã. Eu lembro de uma entrevista do Renato, que ele dizia, quando ele falou que quando ele escutou o Bom de Mal, ele ficou preocupado, ele falou, meu Deus, e agora? Que eu vou fazer depois desse lançamento? E, infelizmente, não foi bem aceito pelo público, até porque o público esperava um novo disco do Metrô. Esse disco é de 87, né? O disco Olhar do Metrô, o primeiro, é de 85. E o público não entendeu muito bem. Teve Gato Preto, né? Gato Preto, que foi a música de trabalho, e que tocou bastante nas rádios, pelo menos em São Paulo. Cinema Branco, Habitantes, tem várias músicas legais. Como eu falei, ele mistura. Ele é diferente da Gota Suspensa. O Metrô tem três fases, tem três discos, e cada disco é uma fase. O primeiro disco, na verdade, se chama A Gota Suspensa, mas era o Metrô, que também era um pop experimental, misturado com progressivo, com rock, realmente com rock progressivo. E aí depois lançaram A Gota Suspensa, não deu certo, e reformularam o conceito, trocaram o nome para Metrô, o visual, tudo, todo o repertório mudaram, aí lançaram o Olhar, que estourou, foi aquela coisa pop, muito show, tudo, mas eles, apesar disso tudo, eles estavam descontentes, os integrantes do Metrô, com, com aquela coisa assim, pop, é muito raso, e a gente tem mais conhecimento musical, a gente pode fazer muito mais do que beat acelerado, essas coisas, né? E aí eles quiseram voltar a ser mais experimental, mais pós-punk, mais introspectivos e tal. E vale muito a pena escutar Mão de Mal, se eu não me engano, está nas plataformas de streaming de
de música digital, e vale muito a pena escutar. E é um exemplo, eu já falei isso em algum vídeo, é um bom exemplo do quanto ter referências é importante para quem toca, para exatamente você ver, o Metrô tem 3 álbuns completamente diferentes, como eu falei agora, e isso graças ao conhecimento musical deles, que é fantástico, né? Riquíssimo. É, este aqui é um disco alternativo dos anos 80, o Visadoc Moi é um grupo no interior de São Paulo, de Sorocaba, que faz uma coisa meio pós-punk, meio industrial. Eles trabalham com alguns instrumentos diferentes, com instrumentos que nem são instrumentos, na verdade. Eles pegam elementos percussivos e tal, e colocam na música. E eu quis separar esse disco que tem Junto ao Céu, O Ápice, que é o nome que dá nome ao álbum, Não a Morte. É, enfim, também é um pop experimental, bastante experimental. Não chegou a tocar nas rádios, não teve uma boa vendagem, nada disso, mas é um bom registro, é um ótimo trabalho. Teve muito respeito do meio musical, da crítica e dos músicos, porque realmente é uma sonoridade diferente, até do que se fazia na época, dentro da cena alternativa de São Paulo. Então fica aqui também o registro deste lançamento do Zia Doc Moy, que, se eu não me engano, depois lançou mais um álbum, se eu não me engano, nos anos 90, e esse nome maluco foi tirado de dicionário. Eles foram abrindo o dicionário, escolhendo a letra, e aí juntaram as letras e se tornou esse nome, Zia Doc Moy, que não tem nenhum significado. E eu fecho a lista com esse álbum que eu sou completamente suspeito para falar dele. Para mim, ele é o Tropicalia 2, é um grande disco, é um disco lançado em 94, foi o disco talvez que menos vendeu da carreira do Paralamas. Se eu não me engano, vendeu coisa de 50 mil cópias, imagina, em pleno 94. Tem Não Me Estrague o Dia, Cagaço, Navegar Impreciso, Vamos Bater Lata, e tantas outras músicas maravilhosas. E eu digo que ele é uma espécie de Tropicalia 2, exatamente porque é uma mistura, tem a sua unidade sonora, evidentemente, e tem muita mistura, tem viola, tem vários, vários ritmos, vários gêneros, tem rap, tem rock, tem guitarra distorcida, como eu falei, tem viola, tem elementos de percussão. Ele foi gravado, foi produzido pelo Phil Manzanera, que era o guitarrista do Rock Music, foi gravado fora do Brasil, e tem tem uma música que eu esqueci o nome, o título dela é em espanhol, e tem um solo de guitarra do Brian May, do Queen. Imagina que honra ter o solo do Brian May no seu disco. Tem participação do Fito Paz também, do Tom Zé, e do próprio Phil Manzanera, toca guitarra em uma ou duas faixas do álbum, e entre outras participações. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as entrevistas, a conversar com o pessoal da turma para poder lançar o Diário da Turma, eu me encontrei com o Paralamas no Olímpia, em São Paulo. Eu fui à tarde lá, ele ia ter show do Paralamas, e eu fui à tarde, falei com o Pedro Ribeiro, e falei: Pedro, preciso falar com o pessoal tal. E falei com o Pedro no Rio. Ele falou: a gente vai para São Paulo para tocar no Olímpia tal. Aparece lá. E eu fui à tarde no Olímpia. Troquei uma ideia com o Bi com o Ebert. E eu lembro que depois do papo que a gente bateu, a gente estava no camarim ali, bebendo, conversando amenidades e tal, ali, à toa. E eu comentei com o Bi. Falei: pô, Bi, eu adoro o Severino, e você me desculpe dizer, mas considero o melhor disco da discografia do Paralamas, achando que ele fosse ficar chateado porque tinha o Selvagem e tinha outros álbuns. Ele falou: eu também considero o Severino o melhor disco que a gente fez na nossa discografia. Fiquei muito feliz em ouvir isso dele. É um disco fundamental também
muito importante. Assim, eu acho muito louco isso dele ter pouca vendagem. É claro que em 94, Brasil e o rock brasileiro estavam em outro contexto. Em 94, o Raimundos lançou o primeiro disco. Em 94, se eu não me engano, já teve também o Chico Science, já tinha o Skank, já tinha essa cena toda que estava começando a ficar mais conhecida, tanto por causa da MTV, também por conta dos festivais que tinham nos anos 90, os festivais alternativos, o Junta Tribo de Campinas, o Abril Pro Rock do Recife, o Super Demo do Rio, e tinha toda essa geração MTV que veio a estourar exatamente nesse biênio 94, 95. Era o grunge, né? Era o grunge em 94, exatamente nesse período. Então, a gente está falando de abril de 94, foi quando o Kurt Cobain morreu. Então, assim, era outro contexto. Talvez por isso o Severino não tenha sido muito bem assimilado pelo público. Mas é um disco que assim, tem uma qualidade sonora absurda, uma produção absurda, mixagem, masterização, os elementos sonoros, como eu falei, a unidade sonora, os três voando baixo, né? O B, o Baroni e o Ebert tocando muito, e as composições, assim, essa capa maravilhosa, e as composições lindas de chorar. E eu lembro que eu escutava esse disco em 94 e falava, meu Deus, cara, como assim que ninguém fala desse disco, ninguém comenta esse disco? Inclusive Cagaço, se eu não me engano, o clipe de Cagaço, quem fez foi a MTV, porque nessa época ainda as gravadoras olhavam a MTV meio de lado, o que é isso, tal. Ainda não tinha muitas produtoras independentes que trabalhavam com vídeo, que faziam videoclipe e tal. O videoclipe ainda era uma coisa difícil de se fazer. E, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, é isso mesmo. O Cagaço foi um clipe elaborado pela MTV. E baita música, as letras, tudo, cara. Esse disco, assim, para mim, é uma perfeição, é uma obra-prima, sabe? Sem exagero, é o Tropicália 2. E você que não conhece, não fala para ninguém que você não conhece, vai, escuta umas 12 vezes, pelo menos em 2 dias, escuta aí umas 15 vezes, e aí você vai conversar com a galera sobre esse disco. E, e você vai ver o quanto ele é fabuloso, ele é vanguarda, na verdade, para a época. Posso dizer que ele é vanguarda por toda essa mistura sonora mesmo, do reggae com o rock, com a MPB, com o experimentalismo, com o pós-punk, com tudo isso, com os instrumentos que é usado, com a produção do Fio Manzanera, um absurdo. E esses foram os lançamentos, então, que eu separei para essa semana, do dia 26 de abril a 2 de maio. Eu tenho aqui comigo 6 curiosidades. Vou abrir aqui, vamos ver, porque é bom ler mesmo, porque às vezes eu esqueço. Ó, em 89, no dia 26 de abril de 89, a edição 1077 do ano 22, número 17 da revista Veja, foi publicada a manchete de capa: Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Semana passada eu falei do Cazuza, por conta do álbum Por Aqui, e eu comentei sobre essa reportagem da Veja, que foi uma reportagem assim, é a mancha negra na, na história da Veja. A matéria gerou tamanha polêmica e indignação que foi feito o manifesto Brasil Mostra Tua Cara, com assinatura de mais de 500 artistas e amigos de Cazuza protestando contra a matéria. Cazuza, em resposta à Veja, enviou para toda a imprensa o artigo Veja, a agonia de uma revista, que eu publiquei, eu transcrevi este artigo do Cazuza no meu blog, no 7 Doses de Cachaça, está lá, é só procurar. E o que aconteceu foi o seguinte: a reportagem da Veja procurou o Cazuza querendo fazer uma matéria sobre o dia a dia dele, como era como era enfim, a rotina dele. Ele já tinha
Em fevereiro de 89, ele assumiu publicamente, numa entrevista com o Zeca Camargo para a Folha de São Paulo. A data está aqui, mas eu não lembro direito, mas foi em fevereiro de 89. Ele assumiu de vez, assim, todo mundo já sabia, todo mundo comentava, aqueles boatos todos da imprensa, tudo, e ele, nessa entrevista com o Zeca Camargo, ele finalmente falou, assumiu, tenho mesmo, tal, tenho HIV e estou com AIDS, e aí a Veja foi lá querer, com essa conversa, não, vamos fazer uma matéria otimista sobre a tua rotina, o que você tem feito, é, a tua, a tua carreira, as letras, os ensaios e tal, a gravação de disco, tudo. E no fim das contas, a Veja fez essa cachorragem que foi botar essa capa Cazuza, vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Como eu falei semana passada, o Cazuza, para mim, é uma grande referência. Ele foi um cara muito corajoso, um cara pô, eu não tenho nem muitas palavras para falar. Ele serviu de escudo para muita gente também que estava infectada com HIV na época, com, com vergonha, carentes, sem muita perspectiva, porque nessa época, nessa segunda metade dos anos 80, o HIV ainda estava sendo estudado, os especialistas, a medicina ainda não conhecia direito. Surgiu primeiro o AZT, né, o primeiro remédio e tal, que também não era uma coisa certa. Então, assim, todo mundo todas as pessoas que foram infectadas com HIV, elas viam no Cazuza, na coragem dele botar a cara, a tapa e ir para a mídia, viam ele como uma referência de coragem e de, enfim, de algo bom que pudesse vir ainda, sabe? E a imprensa e parte do público caía de pau em cima do Cazuza. O preconceito era gigante, e o preconceito da imprensa é triste até de falar, sabe? E o Cazuza foi até as últimas, tanto que o Burguesia, ele gravou, chegou uma época que ele ia para o estúdio para gravar o Burguesia, ele gravava deitado, porque ele não tinha nem condições, a coluna dele já não, ele não tinha nem forças para sustentar a coluna, para ter uma ideia. E continuava escrevendo, continuava gravando e continuava querendo trabalhar. Tem aquela, ele foi ao Prêmio Sharp de pouco antes dele falecer, acho que em 89 ou 90 ainda, não lembro. Ele não estava nem aí, ele aparecia mesmo, dava entrevista muito forte o Cazuza, impressionante. Então teve esse fato muito triste da revista Veja, que é sempre bom lembrar, é, pelo, pelo exemplo de mau jornalismo que é. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Teve esse caso, então, da revista Veja. Tem mais curiosidades bacanas aqui. Metrô, em 88, fez o último show da carreira, que aconteceu na danceteria Rose Bombom, em São Paulo. E até então a banda havia lançado 2 álbuns, O Olhar e o Mão de Mal, que eu mostrei aqui. Entre os sucessos estão Beat Acelerado, Johnny Love, Tititi e Gato Preto, que é de Mão de Mal. É, e foi o show de despedida. Tem algumas datas aqui no calendário do rock que são exatamente assim. Eu tenho assim muitas datas de o primeiro show de vários artistas, vários grupos e tal, e também tem o último show também de vários artistas e grupos. Uma dessas semanas também eu anunciei aqui, falei dos últimos shows do Zero. Agora estou aqui falando do último show do Metrô, que aconteceu dia 27 de abril de 88. Tem mais coisas aqui, peraí. Eu preciso achar. É que eu não marquei eu não marquei Ó, aconteceu no Teatro Lira Paulistana, em São Paulo, o show de lançamento da coletânea Metal Rock, lançada pela gravadora RGE. Eu esqueci de que eu queria ter colocado a capa aqui, inclusive. Participam os grupos Made in Brasil, Máscara de Ferro, Eclipse, Ataque de Castro.
que era, na verdade, o Sangue na Cidade. Sangue da Cidade era de Castro e a Máscara de Ferro. Se eu não me engano, o grupo, o nome inteiro era este. Nesse show se apresentaram Made in Brasil e Máscara e o de Castro e a Máscara de Ferro, que foi um show de lançamento com os dois grupos. Aí depois teve uma outra noite com os outros grupos, mas foi o lançamento dessa coletânea Metal Rock. O heavy metal brasileiro tem várias coletâneas. Tem a famosa SP Metal e tem outras que eu vou falar ao longo desses vídeos todos. E fica aqui o registro, então, dessa coletânea Metal Rock. E para fechar a semana, em 2 de maio de 72, o Karma, que é o grupo que o Jorge Amiden formou depois que ele saiu do Terço. Karma também um grupo que misturava rock com MPB, com rock rural, violas e tudo. Lançou apenas um disco e o Karma iniciou a gravação do seu único disco. O fundador e idealizador do grupo foi Jorge Amiden, ex-guitarrista do Terço. Entre os destaques, a Blusa de Linho, Você Pode Ir Além e Tributo ao Sorriso, que o Terço já tinha gravado. Aí tem uma curiosidade aqui, nessas últimas semanas, eu não sei se foi na semana passada ou na retrasada, eu falei de censura por conta do lançamento de usuário do Planet Hemp. Eu falei um pouco sobre a censura, e aqui tem um fato curioso, em 2 de maio, que aconteceu 2 de maio de 89, perdão, e em 89 a censura já tinha oficialmente acabado. A censura acabou, está aqui a data, em 88. Acho que entre agosto e outubro de 88, oficialmente o governo falou, ó, fim da censura. Porém, a gente teve vários casos de censura depois de 88. Aqui está um deles. E é de se espantar pelo protagonista, por quem censurou, quem usou a censura aqui. Olha, 2 de maio de 89, foi anunciado que a Rádio USP, mesmo com o fim da censura, acabou por censurar algumas músicas e álbuns em sua programação. A mais recente censura foi para Cazuza, com a música Só as Mães São Felizes, por causa do trecho da letra que diz: Você nunca quis comer sua mãe? Foi do então coordenador de programação João Carlos Vieira que surgiu o veto da música na programação. Entre outras censuradas estavam O Eleito, do Lobão, que criticava o presidente Sarney, Filha da... do Traje a Rigor, mesmo a versão família, que era com saxofone, né? Filha da... Mesmo essa, que era o saxofone, ela foi censurada, não podia tocar na Rádio USP. Vaca Profana, da Gal Costa, Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque, veja só, e a instrumental Bunda Lelê, do Paralamas do Sucesso, por conta do título, Bunda Lelê. Imagina, Rádio USP. Além dessas músicas, todos os álbuns do Arrigo Barnabé e Itamar Assunção também foram censurados. Isso em 89. E aí, nos anos 90, a gente teve casos de censura do Paralamas, do próprio Planet Hemp, como eu disse aqui, do clipe de Legalize Já, e até mesmo nos anos 2000 a gente teve outros casos de censura, ou seja, a censura acabou oficialmente em 88, mas ela estava ali, assim, com a cabecinha meio de fora, olhando se está tudo bem e tal, ó, qualquer coisa eu... Pum, e veja só você, a Rádio USP veio censurar Chico Buarque, veio censurar Rigo Barnabé, Itamar Assunção. Olha como são as coisas da vida, né? Então, esse foi o vídeo dos lançamentos dessa semana, de 26 de abril a 2 de maio, entrando já em maio. E lembro a você que este é um conteúdo exclusivo, exatamente por conta da minha pesquisa para o calendário do rock brasileiro, que é uma pesquisa única. E então esse formato aqui é único, é exclusivo. Eu agradeço, se você quiser ver os outros vídeos, independente da semana que já passou tudo, eu sempre trago bons discos e boas curiosidades e tudo. E lembro também que, assim, eu falo aqui dos bastidores de alguns discos e curiosidades e tal, só que tem muito mais.
Então, é também uma forma de provocar você a não só resgatar esses discos e escutá-los, mas também ir atrás das histórias e de tudo que está por trás, que está dentro do contexto desses discos. E deixo aqui 3 referências legais do YouTube. Vitrola Verde, 3 canais. Vitrola Verde, do meu amigo Cezinha Gavan, Disco Voador e Corredor 5. São 3 canais que têm muitas entrevistas. O Disco Voador ele foca muito mais nos primeiros 15 anos do rock brasileiro, dos anos 50, e a Jovem Guarda. Tem muitas entrevistas lá com o pessoal todo da Jovem Guarda. O Cezinha, no Vitrola Verde, ele olha muito para o rock paulistano. Ele fala, ele fala com todo mundo, mas como o Cezinha Gavan, ele trabalhou comigo na MTV, ele é irmão do César Gavan, ex-baterista do Titãs. A gente trabalhou junto na MTV, e ele tem esse canal que é riquíssimo também, tem muitas entrevistas legais lá. E o mais novo, que é o podcast, que é o Corredor 5, o Papo com o Clê. O Clê também, o Clemente, ele resgata muitos produtores, engenheiros de som, muita gente que está nos bastidores desses discos todos que eu tenho abordado aqui. Assim, gente que trabalhou no primeiro disco do Legião, que trabalhou com Titãs, com Barão, com Cazuza, tudo. E tem muita entrevista lá bacana. Então, assim, eu faço esses vídeos também para exatamente provocar de você ir atrás de mais informações e manter viva a nossa memória, evidentemente. Então, eu agradeço. Se você quiser se interessar ou pelo calendário do rock, ou pelo Diário da Turma, ou pelos dois, é só mandar um e-mail para mim. O e-mail está na descrição deste vídeo. Eu agradeço a companhia, espero que você tenha gostado das informações dessa semana, deste vídeo. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado pela companhia, um beijo e um abraço. Até.